Pode procurar pelo índice, tem o número da página na sua Bíblia. Livro do profeta Abacuque. Eu vou pedir que você deixe sua Bíblia aberta, nós vamos tentar cobrir todo o livro hoje. Você já vai sair daqui dizendo, eu li um livro da Bíblia todo. Você que nunca leu nada completo da Bíblia, hoje você vai sair dizendo que lê um livro todo. Nós já oramos, já pedimos a bênção de Deus. Deixe-me dar um pouquinho de contexto aqui sobre esse livro. Abacuque foi um profeta que viveu cerca de 600 anos antes de Cristo. E ele era profeta no Reino do Sul, em Judá. Muito sensível, provavelmente um levita, porque no final do livro, a última oração dele é na forma de um salmo, na forma poética, e muito sensível à situação do seu povo. Na época em que Abacuque viveu, o povo de Deus havia se desviado dos caminhos do Senhor. Havia praticado idolatria, servido outros deuses, esqueceram a lei de Moisés, praticavam a opressão, perseguiam os pobres, os necessitados, exploravam os fracos, enfim, faziam tudo aquilo que Deus tinha dito que eles não deveriam fazer. E estavam deixando de fazer tudo aquilo que Deus tinha dito que eles deveriam fazer. E Abacuque estava vendo tudo aquilo ali. E o coração dele estava apertado diante da situação do povo de Deus. É então que ele faz a sua primeira oração, que nós temos registrado aqui, do verso 1 até o verso 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. O verso 1 é apenas o título do livro, Sentença revelada ao profeta Abacuque, ou seja, o julgamento de Deus sobre a nação de Israel, que foi revelado ao profeta Abacuque. Então, o verso 1 é só o título. A partir do verso 2 você tem a oração de Abacuque. Abacuque está clamando a Deus e perguntando por que Deus não faz alguma coisa diante da situação que ele, Abacuque, está vendo. Ele diz no verso 2, Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me escutar? Então, já de um tempo, Abacuque vinha orando a Deus e pedindo que Deus olhasse a situação do povo e que Deus interviesse. Provavelmente ele queria um avivamento espiritual, como tinha acontecido no passado, que Deus transformasse a vida do povo para que não continuasse a ter isso aqui, ó. Violência, final do verso 2, iniquidade, opressão, destruição, violência, no verso 3. No verso 4, a lei se afrouxa, ou seja, a lei de Moisés, pela qual os juízes faziam o julgamento das causas diárias do povo. Os juízes estavam corrompidos, a justiça nunca se manifesta, havia injustiças cometidas que não eram resolvidas como parte da corrupção do povo. O perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então, o quadro que Abacuque pinta aqui, do verso 2 até o 4, é isso que eu falei, de uma nação que havia se afastado de Deus. Deus tinha uma aliança com Israel, parte da aliança consistia que eles andassem nos mandamentos de Deus, eles haviam quebrado a aliança, era um povo dado à idolatria, à imoralidade, à violência, à corrupção, e os juízes, o rei, os sábios, os sacerdotes estavam todos corrompidos. Como ele diz aqui, o sistema havia se corrompido completamente e Deus não estava sendo honrado ou glorificado. Como profeta e como levita, muito sensível, Abacuque vinha orando, que é a oração que a gente faz quando a gente olha a situação do nosso povo, especialmente do povo evangélico, aqui no Brasil. A gente vê tanta coisa acontecendo e a gente clama a Deus, Deus, faz alguma coisa, teu povo está longe dos teus caminhos, a verdade já não é mais pregada, anunciada, faz alguma coisa, muda essa situação. E Abacuque fazia já um tempo que ele vinha clamando a Deus. E ele está perguntando, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai fazer nada? O Senhor é indiferente para isso? O Senhor não está vendo isso? A gente não sabe quanto tempo depois Deus respondeu.
primeira resposta de Deus. Essa nós vimos foi a primeira oração de Abacuque. Ele estava orando já há bastante tempo, não tinha resposta. Finalmente Deus respondeu. Ele ganhou um ainda não, né? A primeira oração dele, a resposta foi: eu vou te responder, mas ainda não. Depois, no tempo certo, Deus respondeu. E a resposta foi não. Foi uma resposta diferente daquilo que Abacuque queria. Olha o que é que Deus disse a Abacuque. Versos 5 até 11. Vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Isso aqui é Deus falando para Abacuque. Eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia, escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu sorriso, do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. A resposta de Deus foi o seguinte: Abacuque, você está orando por avivamento. O povo está corrompido. Mas eu vou fazer outra coisa. Em vez de trazer avivamento, eu vou levantar um povo que virá contra vocês e vai destruir vocês. Essa é a minha resposta. Veja como Deus diz aqui. Primeiro, no verso 5, ele vai fazer uma obra que é trazer esse povo contra o seu próprio povo, coisa que nunca foi feita antes. Era algo maravilhoso, inédito, que ninguém estava esperando. Olhem e desvaneçam, maravilhados, porque eu vou fazer no dia de vocês uma obra que ninguém vai acreditar quando contar. No futuro, quando dissesse: Deus mandou um povo contra o seu próprio povo para castigá-lo por conta das suas iniquidades, ninguém ia acreditar. Deus já começa dizendo. E aí ele descreve o que é que ele vai fazer. Verso 6. Eis que suscita os caldeus ou os babilônicos. A Babilônia estava se levantando no cenário mundial como sendo o poder dominante. E era conhecida pela eficiência do seu exército, o poder da sua força armada. Eles eram cruéis. Eu me lembro quando criança, meu pai me deu uma coleção chamada Tesouro da Juventude. Não sei quem de vocês é tão velho assim que já lembra dessa coleção, não é? E era uma história, contava a história da antiguidade. E tinha um capítulo, um livro sobre a Assíria. Sobre a Babilônia. E uma coisa, eu não me lembro de mais nada do que eu tinha lido ali, mas uma gravura ficou na minha mente. Era o soldado babilônico no campo de batalha, com o pé no pescoço do inimigo vencido e arrancando a língua dele com a mão. Tal era a violência do exército babilônico. Eles eram cruéis, eram poderosos, estavam dominando o cenário mundial, já haviam conquistado várias nações. E se você olhar no mapa, a Babilônia está aqui, Israel está aqui, e o Egito está aqui. A Babilônia vinha para conquistar o Egito. Imagina quem estava no caminho. Exatamente a nação de Israel. Então Deus está dizendo: eis que eu levanto caldeus. Os caldeus e babilônicos é a mesma coisa, tá? É outro nome para os babilônicos. Então Deus diz: estou levantando os caldeus. E esse povo virá contra vocês. E ele começa a descrever os caldeus. É uma nação amarga, impetuosa, marcha pela largura da terra, para se apoderar de moradas que não são suas. Eles conquistavam os reinos e agregavam o território dominado à sua nação. Verso 7, pavorosos e terríveis, criam o seu direito e a sua dignidade. Não tem isso de ONU, não tem regras de guerra, nada. Eles mesmos criam as suas regras e vão para a conquista. O verso 8 tem uma descrição do exército babilônico, que é comparado a leopardos, a lobos, a águias, cavalo
No verso 9 diz o propósito, eles vêm para fazer violência, o rosto suspira por seguir adiante, reúnem cativos como areia, conquistam o povo e levam a sua população em cativeiro. Verso 10, escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, quer dizer, eles não ligavam para autoridades, não respeitavam a soberania de outros povos, eles se riam das fortalezas, porque amontoando terra as tomavam. Então, olha aqui o verso 11, passam como passa o vento, vinham ligeiro, e fazem-se culpados este, cujo poder é o seu Deus. O que é que os babilônicos adoravam? Quem era o Deus dos babilônicos? Poder, a força, a conquista, o domínio. É isso que eles adoravam. E é por isso que isso vai fazer parte da próxima resposta de Deus. Eles eram culpados, Deus estava usando essa nação para castigar o seu próprio povo, mas essa nação, mesmo sendo instrumento de Deus, não era isenta de culpa. O fato de que Deus usa uma pessoa para cumprir um determinado propósito, não quer dizer que aquela pessoa esteja sem culpa. E Deus vai cobrar daquela pessoa no tempo certo. Então Abacuque aqui já antecipa que os babilônicos eram culpados porque eles adoravam o poder e não o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Primeira oração de Abacuque. Senhor, o senhor não está vendo como é que nós estamos? Olha o povo todo desviado aí. O senhor não faz questão? Todo dia Abacuque orava e a resposta de Deus era, ainda não. Quando Deus respondeu, a resposta não foi exatamente o que é que Abacuque tinha pensado. Deus ia trazer os caldeus para castigar o seu próprio povo. Está falando aqui de invasão. O reino de Judá seria invadido pelos caldeus, seria destruído, seria tomado e anexado ao Império Babilônico, como efetivamente aconteceu cerca de 100 anos depois do profeta Abacuque. Aqui vem a segunda oração de Abacuque, do verso 12 até o verso 17. Quando Abacuque ouviu a resposta de Deus, o que é que Deus ia fazer, ele se encheu de medo e de questionamento. Ele tinha um questionamento. E esse livro aqui de Abacuque, ele é diferente dos outros livros proféticos, porque ele narra um diálogo íntimo entre o profeta e Deus. É o único livro dos profetas onde a gente tem esse tipo de gênero literário, essa relação do profeta e Deus. Ele orou, Deus respondeu, Abacuque não gostou da resposta, não gostou assim, ele não entendeu a resposta de Deus, aí ele ora pela segunda vez, está aí do verso 12 até o verso 17. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Abacuque começa a sua segunda oração dizendo, Deus, eu entendi, eu sei o que é que o Senhor vai fazer. Veja o verso 12. Tu és desde a eternidade, nós somos passageiros, mas tu existes por todo sempre. Tu és o Senhor, Senhor aqui, Yahweh, é o nome pactual de Deus, é o nome pelo qual Deus se revelou à nação de Israel. Meu Deus, tu és meu Deus, tu és Deus da nação de Israel. Tu és o Santo de Israel, o Deus santo, justo e verdadeiro. Por isso, não morreremos. Eu sei, Abacuque entendeu. O Senhor vai trazer esse povo vai invadir, mas nós não seremos totalmente destruídos, não seremos extintos, porque Tu és o nosso Deus, desde a eternidade. O Senhor tem uma aliança conosco, o Senhor tem um pacto conosco. Aí ele diz, eu entendi, Senhor. Para executar juízo, tu puseste esse povo. O Senhor levantou os caldeus para executar o teu juízo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina.
O Senhor levantou os caldeus para servir de disciplina contra o teu povo. Isso eu estou entendendo, que o Senhor vai fazer isso. Mas eu não entendo o seguinte, Deus, verso 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Tu és tão santo que tu não podes nem contemplar o mal sem que tua santidade se encha de ou demande justiça e castigo daquele iníquo, do opressor. Tu não podes ver a opressão. Então, por que o Senhor tolera os caldeus? Final do verso 13. Por que toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? A pergunta de Abacuque é a seguinte: eu sei que nós estamos em pecado, já entendi que nós precisamos de disciplina, mas por que o Senhor está usando um povo ímpio para castigar teu povo santo? Nós somos pecadores, é verdade, mas nós somos teu povo. Tu tens uma aliança conosco. Por que o Senhor se cala quando então o perverso devora o justo? Quando os caldeus vão destruir o povo de Judá, o descendente de Davi, os filhos de Abraão, o povo da promessa, o povo da aliança. Por que o Senhor se cala? Por que o Senhor suporta a prosperidade? Por que o Senhor não faz nada diante da prosperidade do ímpio? Quando o ímpio cresce, quando ele domina, quando ele oprime os justos, oprime teu povo. Verso 14. Porque tu fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Ele está dizendo aqui, por que o Senhor permite que os caldeus vão fazer conosco, como um pescador que joga sua rede no mar e sai arrastando tudo, não fica nada. Ele fala aqui, não é? Fazes os homens como peixes do mar, verso 15, e a todos levanta o inimigo com anzol, pesca de arrastão, ajunta na sua rede varredora, por isso ele se alegra e regozija e oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. Abacuque está dizendo, Deus sabe o que vai acontecer? Eles vão chegar, eles vão dominar Judá, vão tomar Judá, e sabe o que eles vão fazer? Eles vão adorar o Deus deles e vão dizer, ó Deus, meu Deus, Nebo, Bel, que são os deuses babilônicos, né? Os dois principais. Eles iriam adorar Nebo e Bel e dizendo assim, foi o Senhor que nos deu essa vitória. Então, quer dizer, o Senhor está deixando que eles nos dominem. Quando eles acabarem de ganhar a guerra, a quem eles vão agradecer? Não é o Senhor, não. O Senhor não vai receber glória nenhuma. Eles vão adorar o poder deles, a rede deles e os deuses dele. Às vezes a gente faz essa pergunta para Deus, né? Deus, a situação parece tão twisted, né? Tão misturada, tão torcida, o ímpio prosperando, o injusto ganhando, e o justo, aquele que te teme, aquele que anda nos teus caminhos, sofrendo. E o Senhor fica calado, o Senhor suporta isso, o Senhor que é tão santo de olhos que não pode ver o mal. Enquanto isso, o Senhor está calado, eles estão matando gente, ganhando território, estão amealhando riquezas e estão adorando seus deuses, porque eles acham que foram os deuses deles que fizeram isso. Isso às vezes acontece. Uma pessoa está doente, passando por necessidade, faz uma oração a Deus, ou então recebe, não faz oração, esquece, deleta isso aí. Ele está passando por necessidade, de repente a situação melhora, recebe um livramento e vai agradecer a quem ele adora, ao santo que ele acredita, ao Deus que ele cultua. O milagre em si não faz sentido se não for acompanhado da palavra que explica. Há um Deus e toda coisa boa vem desse Deus. As pessoas recebem coisas boas e vão agradecer aos seus santos, às suas imagens, aos seus deuses prediletos, ao seu próprio poder, à sua própria capacidade. O rei da Babilônia pensava que era ele que estava dominando o mundo, mas quem é que estava por detrás dele? Quem é que tinha levantado ele? Deus. Isso quer dizer que a Babilônia ia passar sem culpa diante de Deus? Não. Né? Espera para ver o resto do livro. Não vai passar. Mas às vezes a gente fica sem entender, como Abacuque está aqui. Como é que o Senhor deixa que o ímpio prospere? Por que é que o Senhor deixa que os corruptos dominem e oprimam, especialmente o teu próprio povo? E aí vem a segunda resposta de Deus. Está aí, perdão.
ainda terminando a segunda oração de Abacuque, depois dele dizer a Deus, Deus, não estou entendendo, eu já entendi, é disciplina. Mas eu não sei por que o Senhor está usando esse povo para causar disciplina em nós. Aí ele, final da oração, é porque dividiram, vocês sabem que essa divisão de capítulos e versículos não foi Abacuque que fez, né? Isso é a Sociedade Bíblica do Brasil e às vezes eles é que fazem um erro. Capítulo 2, para mim, não devia começar aqui, devia começar no verso 2. Porque esse verso aqui, 2:1, na verdade, seria o 18, né? Porque é a resposta, quer dizer, a conclusão da oração do profeta. Ele diz, depois de orar, ele diz, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Torre de vigia, todo mundo sabe a figura, cidades naquela época eram muradas, e no alto da muralha tinha a torre de vigia, onde os soldados se alternavam para passar a noite e o dia acordados, olhando para ver se o inimigo vinha. Então, ficar na torre de vigia significava basicamente vigiar para ver a chegada de alguma coisa, às vezes de uma boa notícia também, um mensageiro que vinha trazendo uma boa notícia. Então, Abacuque diz, eu vou fazer isso, eu vou ficar na minha torre de vigia e me colocarei sobre a fortaleza para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele já tinha se queixado diante de Deus, então veja que não é pecado você perguntar. Tem gente que acha que é pecado você questionar Deus, você perguntar a Deus, não é não. E tenho certeza que ele não vai se abalar com sua queixa e sua reclamação. Pode falar, pode ficar com raiva dele, pode xingar se você quiser, diga o que você quiser ao nosso Deus, ele pode aguentar isso tranquilamente. Abacuque diz, eu já fiz minha queixa diante de Deus, já registrei aqui a minha dúvida e agora eu vou esperar. Isso é uma coisa que às vezes nós não sabemos, né, fazer. A gente fala, a gente ora e a gente não sabe esperar. Porque parte da oração é a espera. Você esperar a resposta de Deus, você ficar todo dia orando, olhando, né? Lá na torre de vigia para ver se vem alguma resposta da parte de Deus. E quando parece demorado, você dá um toque, né? Senhor, manda um zap. Senhor, né? Aquela minha queixa, aquela minha dúvida, aquele meu pedido, aquela minha necessidade. Os crentes querem tudo no mesmo dia. A gente faz uma oração e quer que Deus responda na hora. Ele pode fazer isso? Pode. Mas lembra das 3 respostas. Sim, não, espere um pouco. Então Abacuque sabia disso. E ele estava esperando a resposta de Deus. Eu me colocarei na torre de vigia e verei o que Deus haverá de me falar. E Deus falou. Agora sim, vem a segunda resposta de Deus, que vai do verso 2 até o final do capítulo 2. Eu vou fazer em partes. Então vamos do verso 1 até o verso 5. Do verso 2 até o verso 5, que é a segunda resposta de Deus. O Senhor me respondeu. Olha que alívio, né? Que bênção. O Senhor me respondeu e disse, Abacuque, escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. É o primeiro outdoor da história, né? Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Só um pouquinho, vamos parar aqui. A resposta de Deus foi dizer o seguinte, ele apareceu a Abacuque, a gente não sabe como, não é? Deus falava às vezes por visão, sonho, uma teofania, uma manifestação da glória dele. O fato é que ele falou com Abacuque e disse, Abacuque, pega um pedaço de pau, uma tábua grande, pega uma tábua grande, e você vai escrever nela o que eu vou te dizer. Agora escreva, é grande, quando eu digo grande, é grande. De tal maneira que até uma pessoa que passar correndo, o cara está joguem, né? E ele olhar assim, ele vai conseguir ler. Então escreva bem grande. É como se Deus dissesse assim, eu quero que minha resposta fique muito clara e que todo mundo entenda o que eu vou responder à sua indagação sobre o fato de eu estar usando a Babilônia como meu instrumento. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão é o que ele vai dar ainda, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Por que é que tinha que gravar sobre tábuas? Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. O que eu vou mostrar a você agora, Abacuque, vai
cumprisse no tempo determinado por mim, na hora que eu quiser, no tempo determinado. E se apressa para o fim, ela vai chegar. Eu tenho pressa também, para que tudo se realize. E aí, Deus diz a Abacuque, a visão vem começar aqui, ó. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Se refere ao cumprimento da visão. Se tardar, espera, porque certamente vai acontecer. Por que certamente vai acontecer? Porque é Deus que está dizendo. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Tudo o que ele diz acontece. Grava, escreve, e se tardar, se você achar que eu estou demorando, espere, porque vai acontecer no tempo determinado por mim. E o que é que vai acontecer? Aí Deus aponta para Nabucodonosor, que é o imperador da Babilônia. Eis o soberbo. Nabucodonosor é aquele que, lá de acordo com o livro de Daniel, uma tarde, passeando nos jardins da Babilônia diz, não é essa grande Babilônia que eu construí para minha glória e para meu poder? E o que é que Deus fez com ele? Botou ele para comer capim durante vários anos. Deus deu um castigo para ele. Era o soberbo, cheio de arrogância, porque ele era o homem mais poderoso da terra. Era o homem mais poderoso da terra. E Deus olha para ele e diz, olha aqui o soberbo. A sua alma não é reta nele. A alma dele não está, o coração dele não está no lugar certo. Ele adora o poder, adora os seus deuses, acha que tudo que ele está fazendo, todas as conquistas são resultado do seu esforço. Mas, em contraste, o justo viverá pela fé. Aquele que confia em mim, você, Abacuque, vai viver não por medo dessas pessoas, e não de acordo com as circunstâncias, mas pela fé, pela confiança naquilo que eu estou dizendo. Eu vou julgar o rei da Babilônia no tempo certo. O justo vive pela fé. Fé aqui é confiança de que Deus vai cumprir as promessas que ele fez, e que são as promessas que virão logo em seguida. Tá? A visão ainda não foi dada. Ele começa dizendo, olha para Nabucodonosor, ele é cheio de soberba, o coração dele está no lugar errado, mas não tenha medo. Você vai viver pela fé nas promessas que eu vou dar a você. Séculos depois, o apóstolo Paulo iria pegar essa passagem aqui e fazer o centro da pregação dele. O justo viverá pela fé. Ele começa a carta aos Romanos dizendo que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, aí ele cita Abacuque, o justo viverá pela fé. É citado também em Gálatas, se não me engano, e em Hebreus. 3 vezes essa passagem de Abacuque aparece no Novo Testamento. 3 vezes. Romanos 1, Gálatas 3 e Hebreus 10. É assim que a gente vive. Não é de acordo com as circunstâncias que podem mudar, não é de acordo com o temor humano de quem pode nos fazer mal e nos prejudicar, mas pela fé nas promessas de Deus. E que promessas são essas? Está aqui. Verso 5. Promessa para Abacuque. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante. O arrogante aqui é Nabucodonosor. Cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. É o rei da Babilônia. Então, Deus está dizendo, está vendo ele? E agora, Deus pronuncia 5 ais contra, entrou na capital do Império Babilônico, lá na Babilônia. Daniel estava lá. Daniel viu aquela noite em que Ciro, com o exército persa, tomou a Babilônia. E todo aquele reinado, toda aquela fortuna, tudo aquilo que foi ameaçado pelo rei da Babilônia, passou a pertencer aos medos e persas. A palavra de Deus se cumprindo, né? Mas Abacuque ainda não sabia disso. Mas Deus estava dizendo, essa é a visão. Eu vou julgar a Babilônia. Você está perguntando, como é que eu posso usar, né? Deus dizendo a Abacuque, você está me perguntando, como é que eu posso usar um povo ímpio para disciplinar o povo santo? Eu vou usar e depois vou castigar a Babilônia pelos seus próprios pecados. E aí os 5 ais. O primeiro ai é, da mesma forma que ela despojou os povos vão despojar a Babilônia. O segundo ai,
é contra aqueles que adquirem as riquezas de maneira ilícita. Verso 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Não é pecado procurar bens. Não é pecado a gente sair do Brasil, vir para os Estados Unidos querendo uma vida melhor. O problema é quando a gente, para fazer isso, a gente cai naquilo que Abacuque está dizendo aqui, bens mal adquiridos. Foram adquiridos da maneira errada. Ai daquele que faz isso, porque um dia Deus haverá de julgar. E é o caso da Babilônia. Ela adquiriu todos aqueles bens, todas aquelas nações, com base no uso da violência. Deus diz, então um dia, tudo isso vai acontecer contra você. Você vai perder tudo isso. Os povos te despojarão. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. E aqui tem uma frase interessante, no verso 11, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. O que é que isso significa? O único sentido que eu encontrei para essa passagem aqui foi o seguinte: no dia do juízo, quando o rei da Babilônia for ser julgado, ele vai dizer, eu sou inocente, mas aí todas as terras, propriedades e casas que ele tomou vão dizer, é mentira, estamos aqui como testemunha, a pedra clamando para a madeira e a madeira clamando para a pedra, servindo de testemunha contra Nabucodonosor. Lá na carta de Tiago, capítulo 5, tem uma passagem semelhante. Tiago fala da condenação dos ricos ímpios e diz que no dia do juízo, as riquezas que eles acumularam seriam testemunha contra eles. E aqui é a mesma coisa. As terras, as edificações, as casas que Nabucodonosor tomou vão servir de testemunha contra ele quando Deus trouxer a sua ira contra esse ímpio rei. A pedra e a trave da casa clamando contra Nabucodonosor. Que resposta de Deus, né? Ele demora, mas quando dá, dá mesmo. Do verso 12 em diante, tem mais um ai. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Ai de Nabucodonosor. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, com o conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daqueles que acumulam, Deus falando para Abacuque, ai daqueles que passam sua vida acumulando riquezas, porque isso não é nada, isso não vale nada. O que vale é o conhecimento da glória de Deus. Um dia, a glória de Deus, o conhecimento da glória de Deus vai encher toda a terra, como as águas enchem o mar. Nabucodonosor e outros povos estão labutando em vão, amealhando riquezas, juntando tesouros. O próprio Jesus mais adiante vai dizer, você não pode servir a Deus e as riquezas, você tem que acumular tesouros nos céus. Volto a dizer, não é errado você querer ter uma vida melhor. Você tem um carro bom, uma casa boa, um bom emprego, boa educação para os seus filhos. Isso é perfeitamente ilícito. A questão é quando a gente coloca o coração nessas coisas, que elas são o nosso Deus. A coisa mais importante da vida é isso aí. Aqui está dizendo, ai daqueles que fazem isso, porque procede de Deus que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão. Lutam, mas tudo isso vai ser consumido pelo fogo e vai ser em vão. Mas tem uma coisa que permanece, que ele diz aqui no verso 14, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Um dia Deus virá em glória, com o único verdadeiro soberano, que é Jesus. E aí ele vai reinar sobre esse mundo. A sua glória será espalhada e vista por toda a humanidade. É isso que deveria nos motivar, é essa a nossa esperança, e não o saldo na nossa conta bancária.
Quarto ai, ai dos bêbados. Ai daquele que está no verso 15, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Aqui, esse ai tem duas partes. Primeiro, o ai dos bêbados. Os soldados babilônicos, bebiam, se embriagavam e ficavam zombando, querendo ver a nudez dos seus colegas. Aqui é um quadro da mais completa depravação que havia no meio dos soldados caldeus. E eles, aí Deus aproveita para dizer, da mesma forma que você bebeu o cálice de vinho para se embebedar, eu vou dar para você beber o cálice da minha ira, e você vai beber até a última gota. Está aí no final do verso 16, o cálice da mão direita do Senhor. E no verso 17 ele volta a dizer, a destruição que você fez contra Israel vai vir contra você também. Último ai, antes da gente entrar no capítulo 3 e a oração final. O último ai contra a idolatria, e começa no verso 18. De que aproveita o ídolo, visto que seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O quinto ai é contra a idolatria. Os babilônicos adoravam muitos deuses. Bel e Nebo eram os dois principais. Eram idólatras, serviam a esses deuses e não ao Deus verdadeiro, que se revela na natureza, se revela na consciência, nas coisas criadas. Deus haveria de julgá-los pela idolatria terrível que eles cometiam. É o quinto ai. 5 ais. Essa é a resposta de Deus para Abacuque. Abacuque, vamos para a gente não perder o fio da meada. Abacuque, primeira oração. Por que o Senhor não faz nada com o teu povo desviado? Primeira resposta de Deus. Eu vou fazer, mas não é o que você está pensando. Eu vou trazer um povo para servir de disciplina. Segunda oração de Abacuque. Tá, eu entendi a disciplina. O Senhor está levantando os caldeus como a vara que o Senhor vai usar para castigar seu povo. Mas como é que o Senhor pode usar o ímpio, sendo o Senhor tão santo? Segunda resposta de Deus. Anota aí numa tábua a visão que eu vou dar para você, que ainda vai acontecer. E que tem a ver com o rei da Babilônia. Ele é um soberbo, a alma não está reta nele, e eu pronuncio 5 ais contra ele e contra a sua nação. Mas você, Abacuque, você vai viver pela fé. O justo viverá pela fé. Não se assuste com todas essas coisas. Espere o dia em que eu vou cumprir a minha promessa, que é destruir a Babilônia. Estão comigo? Estão seguindo aqui? Esse é o raciocínio. Capítulo 3 é a terceira oração de Abacuque. Terceira oração. O profeta orava, né? É uma boa lição para nós. Viver sempre engajado com Deus, em comunhão com Deus, em diálogo com Deus, mantendo essa comunhão no dia a dia. A terceira oração de Abacuque, ela é longa, ela vai até o verso 15. Vamos correr que nós estamos no final do nosso tempinho. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Como eu disse, ele era um levita, provavelmente. A última oração ele fez como se fosse um salmo, uma poesia. Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações. Me siga que eu vou comentando, à medida que eu vou lendo, que aí eu acho que a gente fica melhor. Senhor, tenho ouvido as tuas declarações, me sinto alarmado. Que declarações foram essas? Essas que a gente acabou de ouvir. 5 ais, a nação vem contra Israel, vai servir de disciplina. O profeta estava alarmado, porque era o seu povo. Era o seu povo que ia ser invadido pelos caldeus. Então ele ora, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. O que é que o profeta está fazendo aqui? Você tem que prestar atenção para entender.
Abacuque conhecia a história de Israel. Ele conhecia a história dos relacionamentos de Deus com o seu povo. Ele sabia como Deus tirou o povo do Egito, ele sabia dos sinais e prodígios, como Deus deu a terra prometida, como Israel venceu nações mais poderosas. Então, à luz disso, ele ora: Senhor, reaviva a tua obra, ou seja, aviva a tua obra, ou seja, torna novos esses livramentos que o Senhor fez no passado, repita agora, tenha misericórdia de nós. O Senhor nos livrou no passado, o Senhor fez grandes coisas, aviva a tua obra, ou seja, faz de novo, faz agora aquilo que o Senhor já fez antes. Na tua ira, que eu sei que o Senhor está irado conosco, tenha misericórdia de nós. Abacuque apela não somente para a santidade de Deus, mas ele apela para a misericórdia de Deus. Na tua ira, porque o Senhor tem o direito de estar irado contra nós, porque nós nos desviamos. Mas na tua ira, lembra-te da misericórdia. E aí, Abacuque, do verso 3 até o verso 15, ele relembra de maneira poética esses grandes feitos libertadores de Deus. Então, lendo aqui com vocês, a gente percebe vislumbres de alguns desses momentos. Por exemplo, verso 3 a 4. Deus vem de Temã, do Monte Parã vem o santo, sua glória cobre os céus, sua terra se enche do seu louvor, seu resplendor é como a luz, raios brilham na sua mão e ali está velado o seu poder. Parece o Monte Sinai ardendo em fogo quando Deus desceu sobre o Monte Sinai para dar lei à nação de Israel. Verso 5. Adiante de Deus vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para, faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. A referência aqui à pestilência e à peste lembra o quê? As 10 pragas contra o Egito. Deus tinha feito isso. Do verso 7 até o verso 8. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição e os acampamentos da terra de Midian tremem. Eram nações que moravam na terra prometida e que Deus arrancou para dar a terra a Israel. É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mal o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. Referência aqui ao ribeiro e ao mar. Pode ser uma referência à abertura do rio, do Mar Vermelho, e a abertura do Rio Jordão para que eles entrassem na terra prometida. Verso 9, tira descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas, tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as asas. A gente imagina aqui o Mar Vermelho se abrindo, Israel atravessando. O sol e a lua param nas suas moradas. Lembra aquele episódio em que o sol e a lua pararam até que Moisés comandasse a vitória de Israel contra os seus inimigos? Está aqui. Ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança, quem sabe, né, referência aqui a Josué, a conquista de Canaã, a partir do verso 12, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca os pés às nações, tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso, lhe descobres de todo o fundamento, traspassas a cabeça dos... Fica pensando aqui, Israel invadindo a terra prometida. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Tu marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas. Aqui, de forma poética, Abacuque lembra os grandes atos de Deus na história. Aquelas grandes intervenções que Deus fez para salvar a sua nação. E aí, diante disso, olha a reação dele, e a última parte do livro é essa daqui, a reação de Abacuque. Quando ele lembra disso, olha o que é que aconteceu. E aqui uma lição preciosa para nós. Uma das coisas que mais nos ajudam quando a gente está deprimido, quando a gente está aflito, é você lembrar os atos poderosos de Deus. Primeiro, biblicamente, o que é que Deus já fez? As promessas dele, como ele salvou o seu povo, como ele ajudou o seu povo. E depois na sua própria história. Olhe para trás. Olhe quantas vezes Deus abençoou você. Quantos livramentos Ele lhe deu. Você lembrar a história ajuda a fortalecer a fé.
E é por isso que é importante você conhecer a sua Bíblia, ler a Escritura, meditar nela, porque ela é a base da fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É isso que Abacuque está fazendo aqui. Ele precisa confiar, porque ele sabe agora, entendeu que os babilônicos, os assírios foram antes dos babilônicos no Reino do Norte. Os babilônicos estavam vindo contra a nação de Israel, ia haver um massacre do seu próprio povo, mas ele tinha a promessa de que Deus haveria de destruir a Babilônia porque tinha feito isso. Então, ele precisava de fé, confiar em Deus para não desistir diante de tudo isso. E ele faz isso recapitulando os grandes feitos de Deus e o que Deus tinha feito na sua própria história. Aprenda a fazer isso e você vai vencer a depressão, a ansiedade com muito mais facilidade quando você medita no que Deus já fez na história e na sua vida. Olha a reação dele. No verso 16, depois que ele fez a recapitulação, ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Por quê? Porque em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Em silêncio eu tenho que esperar o dia da angústia da Babilônia, esse povo que nos acomete. Em silêncio, ou seja, eu entendi, meu coração se aquietou, não vou mais me queixar, não vou mais reclamar de Deus, não vou mais perguntar por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. Não, em silêncio, meu coração se derreteu, diz Abacuque. Quando eu entendi, quando eu vi a história, eu entendi como é que tu ages, ó Deus, por isso eu vou esperar em silêncio a tua promessa, porque o Senhor vai fazer. E aí, quem não conhece essa passagem do verso 17 até o verso 19? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é minha fortaleza, a luz dos meus pés, como os da corça, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Da crise, capítulo 1, a fé, capítulo 3. É a jornada espiritual do profeta Abacuque. Eu não sei em que altura dessa jornada você está. Pode ser que esteja no comecinho, de crise. Eu espero que chegue lá na maturidade, no silêncio, na fé, na esperança e no descanso em Deus. Enquanto isso, crises vão acontecer, perguntas vão acontecer. Mas, como está escrito, isso é o centro do livro, mas o justo viverá pela fé. E veja como isso aqui se reflete no término. Ele diz, olha, ainda, aqui ele menciona duas das três árvores principais nacionais de Israel. Ainda que a figueira não floresça. Na verdade, as três estão aqui, que era a figueira, a videira e a oliveira. São as três árvores que identificavam a nação de Israel e a fartura na nação de Israel. Os babilônios iam entrar e iam acabar com todas as plantações. Ainda que a figueira não floresça mais, porque foram cortadas, não haja fruto na vide, ainda que não haja mais uvas, que era um alimento importante para a nação de Israel, ainda que o produto da oliveira minta, ou seja, as flores apareceram, mas não chegou a produzir olivas, azeitonas, porque foram destruídas, que os campos não produzam mantimento. Em outras palavras, ainda que eu perca tudo, ainda que tudo eu perca, as ovelhas arrebatadas do aprisco, que não haja mais gado no curral, todavia eu me alegro no Senhor. Onde é que está a sua alegria? Onde é que está a minha? Está nos bens? Está nas posses? Está na prosperidade? Está na segurança financeira? Ou está no nosso Deus, nas suas promessas, naquilo que Ele certamente haverá de fazer? O Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como a da corça, que me faz andar altaneiramente. A corça é um animal que vive nas montanhas e que é conhecida, é como a cabra montesa, né? Ela é conhecida pela capacidade de subir, mesmo em regiões mais íngremes. Aqui o profeta está dizendo, Deus faz com que os meus pés sejam como a da corça. Eu vou subir nas alturas e de lá de cima
da perspectiva de Deus, eu vou olhar minha história, minha vida e vou me alegrar no Senhor, ainda que tudo me falte. Amém? Vamos orar.